Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. A questão que lhes trago hoje é a seguinte: até onde a atividade do turismo em massa é benéfica a um lugar? Ou mais especificamente, benéfica a uma cidade? O número de turistas tem crescido muito nas últimas décadas. Grandes massas de pessoas, munidas com suas máquinas fotográficas, celulares modernos, atravessam as fronteiras. Sempre ávidas por experiências, fotografias e aqueles relatos muito bem sucedidos nas redes sociais. O turismo é, sem dúvida alguma, um dos sonhos de consumo mais fortes das sociedades modernas, sendo inclusive colocado como um indicador de sucesso pessoal e econômico por muitas pessoas. Quase todos aqueles que fazem planos de ganhar na loteria, quase sempre, colocam a viagem como um dos seus sonhos preferidos ou um dos sonhos mais idealizados de serem realizados. Por outro lado, muitos são as cidades ou estados e mesmo países que têm buscado no turismo, esse turismo em massa, fontes de receitas ou ainda de geração de empregos. Ainda mais em um contexto no qual a automação tem reduzido significativamente empregos em setores tradicionais, como a agricultura e a indústria. Atualmente, estima-se que 1 em cada 10 empregos estão direta ou indiretamente vinculados à atividade do turismo. Projeta-se para as próximas décadas que 1 em cada 9 empregos estejam vinculados à atividade do turismo. O turismo internacional tem batido recorde atrás de recorde. Pelo menos foi assim até o início da Covid. Em 2018, 1,4 bilhão de pessoas viajaram para fora de seus países. França, Espanha e Estados Unidos foram os destinos mais procurados. Só a França recebeu 89 milhões de turistas, número que é superior à sua população, que é de 65 milhões de habitantes. Essa massa de turistas deixou no país europeu 67 bilhões de dólares, valor que coloca essa atividade como uma das mais importantes para a economia, que é uma das principais economias europeias. Apesar de ter recebido um número menor de visitantes, 80 milhões, os Estados Unidos foram o país que mais arrecadou com o turismo em 2018. Incríveis 214 bilhões de dólares. O que revela que nos Estados Unidos o turismo tem uma pegada mais sofisticada, inclusive muito voltado para compras. O Brasil, no quesito atração de turistas internacionais, vai muito mal. Em 2018, os gringos deixaram aqui no país apenas 6 bilhões de dólares, valor que é equivalente ao que foi deixado, por exemplo, na Colômbia, e bem menor do que foi deixado em países como Marrocos, Egito e África do Sul, e muito, mas muito menor do que aquele que os turistas gastaram no México, que é o latino-americano mais bem colocado no ranking internacional do turismo. Por lá foram deixados 23 bilhões de dólares. O líder entre os emergentes, inclusive, é a Tailândia, país asiático, que recebeu, em 2018, 63 bilhões de dólares. Grana vinda principalmente dos turistas chineses, que são os que mais visitam as ilhas paradisíacas ali do Sudeste Asiático. A China, aliás, é um caso bem especial no turismo internacional recente. Os chineses são os que mais viajam, os que mais gastam pelo mundo. Gastaram quase 300 bilhões de dólares no exterior em 2018. A China também tem crescido muito no quesito atração de turistas internacionais. Em 2018, o país assumiu o 4º lugar no ranking internacional de países que mais recebem visitantes, superando a tradicionalíssima Itália. Se por um lado o turismo de massa parece ser a solução econômica para diversas cidades pelo mundo, ele é, ao mesmo tempo, causador de revolta, grandes protestos por parte dos moradores locais, exatamente daquelas cidades que são as mais visitadas do mundo. Por exemplo, Veneza, Barcelona, Lisboa, Amsterdã e várias outras. Para muitos dos moradores locais, o turismo em massa tem trazido mais problemas do que soluções.
Afinal de contas, os benefícios são apenas marginais. Há sim geração de empregos, mas muitos destes são precários, mal remunerados e eventuais, normalmente apenas nas altas temporadas. Por outro lado, observa-se que as grandes empresas, as grandes corporações do turismo internacional ganham, e essas ganham muito. Mas aqui não se trata apenas de uma questão de aumento das desigualdades. A questão é mais pragmática, é mais objetiva, tem mais a ver com o cotidiano. O turismo em massa tem gerado problemas imediatos, como, por exemplo, o aumento do custo de vida, a superlotação dos espaços públicos, a descaracterização das cidades. Mas, atualmente, o mais grave, o problema que mais tem gerado protestos, é aquele chamado de gentrificação. Esse processo ele é caracterizado pela expulsão dos mais pobres das regiões centrais, especialmente aqueles mais pobres que moram de aluguel. Estes vão em direção às cidades, em direção às periferias ou cidades vizinhas, porque as casas localizadas nas regiões mais centrais dessas cidades, com a grande pegada turística, são cada vez mais locados para turistas através do aplicativo Airbnb ou de similares. Dessa maneira, cada vez há uma maior oferta de casas para aluguel para turistas e uma oferta decrescente de casas para os locais. Moral da história, o aluguel é um custo crescente para muitos moradores locais, fazendo com que esses, não tendo alternativa, migrem, vão morar em cidades afastadas, muitas vezes carentes de infraestrutura e sem o charme, sem aquele algo mais da cidade turística, que é a sua cidade, e é tão charmoso, é tão atraente esse algo mais, que faz com que pessoas atravessem continentes, oceanos, para visitar. Essa sensação de expulsão, de perda do patrimônio cultural, do local de moradia, tem gerado grandes protestos, inclusive motivado derrocadas de prefeitos que motivaram a atração de mais turistas, ou mesmo a eleição de candidatos de oposição que de alguma maneira tentam proibir ou tentam dificultar o crescimento do turismo de massa. O Airbnb, o famoso site de aluguel de casas que atua em todo o mundo, começa aos poucos a ser proibido de atuar em certas cidades, uma tentativa de aliviar a massa de turistas que chegam. Há também uma grande má vontade em relação aos cruzeiros, os navios cruzeiros, que muitas vezes atracam nos portos das principais cidades turísticas do mundo, por ali ficam apenas um dia, no máximo 2 dias, deixam centenas, às vezes milhares de turistas que fazem uma exploração superficial da cidade, sempre nos mesmos pontos, gerando certos gargalos e dificuldades para o cidadão comum em espaços públicos e rapidamente vão embora, sem deixar maiores recursos, sem gerar maiores empregos. Diante desse quadro, se fala cada vez mais na necessidade de criar um turismo que seja sustentável. Uma atividade que não seja pensada apenas em torno do lucro, sobretudo das grandes corporações que organizam o turismo. O turismo também não poderia ser pensado apenas na perspectiva do visitante, daquele que muitas vezes acha que está pagando, logo pode fazer o que bem entender do espaço. Mas para o fechamento adequado dessa atividade turística, deveria ser também considerada de forma prioritária a questão da vida dos locais. Tanto do seu direito a viver a cidade na qual nasceram ou na qual escolheram viver muito antes do modismo do turismo, como também das suas implicações econômicas. Afinal de contas, uma atividade que leva à marginalização, à expulsão, sobretudo daqueles mais pobres e vulneráveis de uma cidade ou de uma sociedade, definitivamente está desequilibrado. Achar esse time, achar esse ponto de equilíbrio minimamente sustentável se impõe como um desafio, porque cada vez mais temos cidades com uma necessidade econômica muito imediata que ignoram, não raro, os seus habitantes, sobretudo aqueles para os quais deveriam estar mais preocupados, os mais pobres, os mais vulneráveis. Para você que acompanha as nossas colunas semanais, relembro aqui mais uma vez que estamos disponíveis em diversas plataformas. Além do seu tocador preferido de podcast, estamos também no Instagram e no YouTube.
Então é isso, um forte abraço a todos, bom final de semana. Segunda-feira, Alberto Malta está aí na área. Até mais.